Quando que a gente começou a falar em metodologia ativa, né? Na verdade, se começou a se plantar essa sementinha aí, e que aqui na Medcel a gente usa muito aí esse estudo como base, num estudo que foi publicado, né, com estudantes de medicina da Universidade de Massachusetts, que eles analisaram o desempenho, né, desses alunos no USMLE, quando era a metodologia tradicional, né, e depois ali de 1994, que foi logo que eles começaram a introduzir, né, o ensino baseado em problemas, né, que nem era metodologia ativa ainda, era só um PBL por enquanto, sim, né, sim, perfeito. Que era o Learning Based Problems, né, que seria o aprendizado, né, baseado em problemas. E aí, depois, em meados dos anos 2000, eles publicaram esses resultados de forma retrospectiva. Perfeito. Acho até que a gente pode lançar na tela aqui pro pessoal. Coloque, né? O pessoal ver a diferença, que é aquela questão, né, Jada? Assim, é uma diferença visível, como vocês podem enxergar aí, né? É gritante e sustentada, não foi uma coisa eventual, né? Então, assim, aqui a gente tá falando justamente disso, de métrica, de dado, de objetividade, né? Então, objetivamente, o que a gente está vendo aqui, né, nesse estudo, a gente vê mudança de resultados. A gente não está falando aqui que simplesmente é mais prazeroso ou é mais interessante ou fazendo um monte de discurso aqui baseado em teoria, que a gente trouxe aqui uma base teórica, né? A gente está falando de resultado, né? Na prática, vida real. E viu como assim... Com esse gráfico a gente já consegue ver assim o quanto subiu, né, a métrica de acertos, né, num exame que é difícil, né, que é o exame lá dos Estados Unidos, super difícil. Haja picuinhas. E é um exame que assim é diferente, muito diferente das nossas provas de residência, né, porque aqui cai as 5 áreas da medicina. Lá vai o básico, cai o básico, cai bioquímica, histologia, sabe? Cai aquelas coisas assim cai o ciclo de Krebs, né? Literal. Então já viram assim, ó, que as coisas poderiam ser piores. Piruvato desidrogenase, meu irmão. Então, assim, eles viram que aumentou muito aí o número de acertos, né, para mais de 230 questões, né, e foi um crescente, né, aumentando cada vez mais. Então, justamente porque eles começaram a usar o PBL e depois foram cada vez aumentando mais o nível, né, de deixar o estudo mais de metodologia ativa mesmo, e hoje a gente vê realmente, né, que o desempenho ele tá cada vez maior, porque as universidades praticamente todas, né, só usam aí metodologia ativa. Por mais que a gente queira sentir que nossa atual, vamos dizer assim, galerinha é mais inteligente do que o povo do passado, somos humanos todos, né? Somos humanos todos. Mas basicamente a gente tá num sistema diferente. É isso. Exatamente. Exato. Então, a metodologia ativa, que é basicamente a gente partir dos problemas, né? Trazer esses problemas, trazer as questões, que na verdade o nosso problema, quando a gente fala de prova, o problema é a questão, obviamente, né? Não é o caso clínico, né? Obviamente. Na faculdade, claro, a gente estuda ali o caso clínico. Na prova, quando a gente está se preparando para a prova, o nosso problema são as questões. Então, assim tem que ser. Esse que passa a ser o problema quando a gente está se preparando, que é o nosso foco aqui na Medcel. Então, a gente vai trazer as questões, a gente vai trazer o problema, e o objetivo não é a gente ficar batendo cabeça, né? Ficar olhando para a questão ali mas que questão difícil, eu nunca vou conseguir acertar isso. Não, o objetivo é você entender, né, como que cai nas provas, o que eles gostam de cobrar, o nível de profundidade, né, daquele tema na questão da prova, e aí baseado nisso, né, você vai estudar o tema, você vai prestar atenção no que você for ler, na aula teórica, no restante das questões que você vai fazer, né, porque às vezes uma questão ela vai te ajudar a responder outra, e depois amarrando bem tudo isso, né, você vai aprender o próximo passo, que é extrair os conceitos matadores. Perfeito, né? Cara. É isso aí. Eu gosto muito de fazer uma comparação com finanças, mercado financeiro e PBL. Mais ou menos assim, talvez você vai pensar assim, esse cara é um maluco, né? Mas não, é mercado financeiro e PBL, saca só. E quando você vai fazer qualquer tipo de investimento em mercado financeiro, tem uma coisa que chama custo de oportunidade. O que seria o custo de oportunidade básico, assim, de qualquer ativo? É você colocar lá na taxa Selic, lá, no CDB de liquidez diária, beleza. Isso aí é o que, se você não estiver fazendo nada, é o que você já está fazendo. Então, era o esperado mínimo, né? Vamos chamar isso aí, esse é o estudo tradicional. Esse é o mínimo. É o mínimo de eficiência que você atingiria. Então, tudo que você conseguir
acima disso aí de eficiência, você está tendo um lucro de fato em relação àquilo que você teria fazendo o básico. Então a ideia é essa, é a gente tentar otimizar baseado nos problemas que vão trazer a atenção do aluno para aquilo que realmente importa e gerar uma memória de longo prazo e que, de fato, vai funcionar para ele na prova. Porque na prova, você tem que recobrar memória. Então, memória de longo prazo é a palavra aqui. Então, essa aqui é a brincadeira que eu faço. Custo de oportunidade. Você está fazendo uma coisa que o custo de oportunidade, vamos dizer assim, é o mínimo, não é bom. Simples. Muito bom. É acima disso. Bom. Gostou? Adorei. Analogia. Vocês viram que isso aí é papo de rico, né? É papo de quem, quem é investidor. Aqui, agora, infelizmente, eu tô só na minha reserva de emergência. O GO aqui, ele fica só olhando assim de longe. Vai nessa. Tem que fazer muito plantão aí. Muito bom. Achei muito bom, assim. Acho que é essa comparação mesmo, Lucas. Quando a gente fala de medicina, é exatamente essa comparação. E... Você não tem todo o tempo do mundo, né? Não tem. Você tem que fazer o melhor uso daquele tempo que você tem. E a gente tem as métricas, a gente tem os dados, né, que nos mostram isso. Então, assim, não tem por que a gente ir no achômetro, naquela coisa subjetiva, né, da gente querer achar que o meu jeito vai ser assim e vai ser melhor. Não, existe uma métrica, né, que te diz qual que é a melhor forma. Em pleno século XXI, não tem por que você ficar no analógico quando você sabe que o digital pode te otimizar o seu rendimento, né? Você entrega ali de fato. O que você precisa fazer no sentido de atingir o seu objetivo. Então tem primeiro isso, acessibilidade. Isso aí é crítico, mas vai bem além disso.